Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira, Jesus, o rei davídico. Jesus é o Filho de Deus e a gente sabe disso. Jesus, ele cumpriu seu ministério aqui na Terra, ele fez muita coisa por nós, fez muita coisa para a história da humanidade e para a humanidade. Jesus é a própria salvação, né? A gente sabe disso. E lá em Hebreus 1, no versículo 5 a 14, a gente consegue ver a entronização de Jesus como rei e sacerdote. A gente consegue identificar algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente consegue ver Jesus sendo filho de Deus. Deus assume Jesus como filho. Em segundo lugar, Deus apresenta o filho à corte celestial que o adora, enquanto proclama o governo eterno do filho. Em terceiro lugar, Deus entroniza o filho à atribuição de poder propriamente dita. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, e que ele é perfeito, e que ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E que ele também tem um ministério, né? Um ministério como rei, como sacerdote. Como eu disse, ele foi e tem sido, ele é e sempre será muito importante para a humanidade. Mas então o que esse Deus perfeito, o que esse Deus que é rei, que é sacerdote, tem a ver com Davi? Na verdade, ele tem muita coisa com Davi. Tem muita coisa a ver com Davi. Porque Deus cumpriu suas promessas feitas a Davi através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi um cumprimento de uma promessa feita a Davi. Jesus nasceu da linhagem de Davi, na cidade de Davi. Durante seu ministério, as pessoas com frequência o chamavam de filho de Davi. E também ele foi executado sob a acusação de que afirmava ser o rei dos judeus. Pedro e Paulo pregaram que Cristo ressuscitou da morte em cumprimento das promessas feitas a Davi. E João identificou Jesus como o leão da tribo de Judá. Então, muitas promessas feitas a Davi foi cumprida através de Jesus Cristo. E isso é incrível, porque nós sabemos que vários reis passaram, tiveram vários reis em Israel, Davi foi um rei de Israel também, mas esses reis, eles não foram perfeitos. Todos falharam em alguma situação, outros falharam mais, outros falharam menos, mas nenhum deles foi perfeito. Mas nós sabemos que nós temos um rei que é perfeito e que nele todas as promessas foram e vão ser cumpridas, né? Hebreus confirma que Deus cumpriu todas as suas promessas a Davi em Jesus Cristo. E a gente sabe que Jesus é o governador legítimo envolvido em uma guerra contra Satanás, o usurpador, pela nossa lealdade. Olha só que interessante isso aqui. Um conceito fundamental da teologia do Antigo Testamento é que o prometido rei davídico representaria a nação diante de Deus. Foi por isso que a aliança com Davi garantiu as bênçãos da aliança de Deus sobre Israel, por meio da fidelidade de uma pessoa, o rei davídico. As promessas de Deus, a bondade de Deus, as bênçãos de Deus para nós, elas acontecem porque Jesus foi perfeito em seus caminhos. Jesus, ele tomou a nossa culpa, tem tomado o nosso lugar. Jesus é o mediador das bênçãos de Deus para nós. Porque se a gente fosse esperar pela nossa própria justificação, pela nossa própria salvação, pela nossa própria bondade, nossa própria perfeição, não dava nada certo. Você sabe muito bem, a gente é pecador e a gente não tem esse poder de justificar, sabe? Mas Deus tem esse poder de nos justificar. Isso é incrível e é por isso que muitas bênçãos acontecem. Deus cumpre a parte dele, mesmo que a gente não cumpra a nossa. Obviamente, a gente sabe que Deus queria abençoar muito mais o povo de Israel, por exemplo, e muitos de nós, se nós estivéssemos ao lado dele, se o povo de Israel também estivesse ao lado dele, mas muitas vezes, por se afastarem de Deus, Deus não consegue abençoar tanto assim, mas ele ainda assim abençoa. Mas se nós estamos ao lado de Deus e cumprimos a nossa parte na aliança, então ele consegue abençoar muito mais a gente. Porque nós também temos a nossa parte nessa aliança, nós também temos a nossa parte nesse contrato, nessa promessa que ele tem. Nós podemos obter conforto sabendo que Jesus é o soberano, que ele é o Deus da graça, que ele é o Deus da salvação, que ele é o Deus da justificação. Nós podemos confiar de que nele nós somos justificados e que não há nenhum pecado em nós que Jesus não possa justificar, que Jesus não possa apagar. Mas isso depende da gente querer essa salvação, depende da gente querer essa justificação. Porque por nós mesmos a gente não consegue, a gente vai ficar perdido se a gente depender da nossa própria justificação. Mas em Cristo Jesus existe salvação e existe vida plena e vida eterna, que é a mesma que eu estava falando na lição de ontem. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada pela lição de hoje. Obrigada porque o Senhor Jesus Cristo pode nos justificar e nós aceitamos essa justificação, essa salvação. Nós queremos ir para o céu com o Senhor e viver as Tuas promessas e viver as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.